sun, searching for a longer day. People feeling like the light. Fala galera, beleza? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje no The Talk vamos trocar muita ideia sobre barbeiro. Quem ganha mais, um barbeiro ou um cabeleireiro? Como que é fundar uma empresa? Como que é chegar quase à falência? Ter que reestruturar, reerguer tudo de novo, montar mais que uma unidade. Então nada melhor que ele, o homem aqui das barbearias de São José do Rio Preto, Guilherme Frederico. Opa, muito Aí. obrigado. Obrigado por aceitar nosso convite. E queria começar te perguntando, como que surgiu essa paixão por barbearia? Cara, eu acho que eu nunca me imaginei entrando no ramo de barbearia. Quando eu comecei a primeira barbearia lá em Tanabi, eu não era nem barbeiro. A nossa história começou... Eu tinha um outro segmento e por causa de um entregador que trabalhava com a gente ali, ele me apresentou o ramo de barbearia e ali começou a nossa jornada. E desde então, já fazem quase 5 anos aí que eu tô no ramo. Mas, com certeza, antes disso, tem muito mais história. Tem bastante. Queria ser o quê quando crescesse? Fez faculdade? Como que é a história desse garoto? Cara, na minha adolescência ali, eu venho de família de comerciantes, né? Meu pai e minha mãe vieram do comércio. Então, eu sempre quis empreender. Eu até comecei a faculdade, mas eu não me encaixava, tipo, eu não conseguia estudar, não conseguia prestar atenção. Então, eu queria começar a trabalhar. Queria começar a ter meu dinheiro, as coisas. Eu comecei uma loja com 19 anos de idade, 18, 19 anos de idade, eu abri minha primeira loja, uma lojinha de roupa, na cidade de Mirassol. E ali foi o meu começo da minha trajetória. Essa loja não acabou falindo muito rápido, né? Você abriu sozinho ou você mesmo Sozinho. deu as caras, tá? Sozinho. O meu começo ali, meu pai principalmente, ele sempre me apoiou, meu pai e minha mãe, só que eles davam, assim, total liberdade para eu fazer, mas que eu também tivesse as minhas responsabilidades, né? Então, assim, cara, vai, mas se der errado, você tem que assumir o seu BO. Então, ali foi o meu começo. E 6 meses após a abertura dessa loja, eu já tive que retornar a Tanabi, era uma loja em Mirassol. Tomei minha primeira trabalhista com 19 anos de idade. Funcionário? Funcionário. Na minha cabeça, cara, eu tinha nada de gestão, nunca tinha trabalhado com... Tinha uma funcionária, né? Então, eu mandei ela embora do dia pra noite e pouco depois já chegou uma carta trabalhista. E aí eu tive que voltar pra Tanabi. A loja acabei me endividando por causa disso. Eu tive que retornar pra Tanabi. E ali eu continuei com essa loja mais 2 anos até perto da pandemia, quando o negócio ficou feio. Meu pai foi diagnosticado com uma demência. Eu já estava ali no final da loja de roupa, meu pai veio a falecer esse ano. E ali eu já sabia que meu pai não poderia me dar mais suporte, né? Quando a gente tem o pai e a mãe, às vezes ali, numa fase da nossa vida, a gente ainda sente a segurança. Fala assim, cara, quando a gente é jovem, né? Fala assim, se der alguma coisa errado, dá pra eu ir ali no pai e na mãe. Então, nessa época, eu senti a pressão que eu não poderia mais contar com meu pai. E a minha mãe, ela tinha um jeito muito complicado. Então eu falei assim, cara, agora eu preciso me virar. Só que aí eu já tava com uma dívida bem alta. Quando veio a pandemia, eu tive que encerrar essa loja de roupa. E numa fase muito conturbada, eu acabei indo pra São Carlos. Meu irmão era casado, morava lá. E aí eu precisava fazer alguma coisa da vida, né? Porque loja fechada. Então não tinha faturamento nenhum, não entrava dinheiro, as coisas, eu precisava fazer alguma coisa da vida. E aí eu fui pra São Carlos. Fui pra São Carlos no final de semana lá, eu tava cabisbaixo, meu irmão falou assim, cara, vem pra cá, vem distrair a cabeça, as coisas, né? Tá com a loja fechada aí, não tem o que você fazer mesmo. E aí eu fui pra lá, e no domingo, antes de vir embora, ele me falou assim, cara, vamos ali na Caipirinha da Loira ali, pegar uma bebida pra gente. Eu falei, cara, o que é isso? Ele falou, cara, é uma moça que ela tem 2 lojas, e ela vende batida, hoje é copão, né, que fala, né? Mas na época eram umas batidas. Quando eu cheguei lá, na época de pandemia, cara, a mulher com 2 lojas lotadas. E aí eu falei pra ele, cara, vou abrir um negócio desse lá em Tanabi. Ele falou, cara, você não é nem barman, como que você vai abrir um negócio desse? Voltei já na segunda-feira e já, na outro final de semana, o negócio já tava aberto. Estouramos em Tanabi. Vendia muito, muito, muito mesmo. E foi um negócio ali de pandemia, né? A gente foi ali nessa parte da pandemia. E aí foi onde entrou a barbearia, né? Como eu sabia que aquilo ali tinha data pra se encerrar, porque era só um negócio de pandemia, eu conheci um entregador e ele era barbeiro. Inclusive, esse cara trabalhou com a gente durante 2 anos e agora hoje ele tá em Portugal.
E foi através dele que a gente começou, né? Então, ele me falou, cara, por que você não entra no ramo de barbearia e tal? Eu falei, cara, não dá, velho, não corto cabelo, não sei, nunca, não conheço nada do ramo. Ele falou assim, cara, começa, não sei o quê, funciona mais ou menos. Ele me explicou mais ou menos e aí eu comecei a estudar. Porque eu precisava abrir alguma coisa, né? Falei, cara, vai acabar a pandemia. Esse negócio aqui vai morrer. A loja de roupa que eu tinha tava extremamente endividada e tava fechada. Aí vendi o carro que eu tinha, que na época era a única coisa que restou da loja de roupa. Uma parte foi para pagar a conta. Peguei e comecei a barbearia com 16 mil reais. Foi o meu começo, foi 16 mil reais. Foi ali o nosso começo das barbearias. Mas assim, o pessoal entender. Você nunca quis estudar, sempre quis Não. empreender. Sabia que o negócio ia quebrar, você já tava pensando no próximo Sim. negócio e tudo mais, Sim. sempre foi pra esse lado. Tá. Primeira barbearia em Tanabi. Você Primeira nunca barbearia. pensou, cara, vou abrir um lugar, você quis Não. fazer gestão ali. Já tinha um público? Eu falei, cara, vou meter a cara, vou começar do zero. Não tinha público. Não tinha público nenhum. Esse cara, ele que começou comigo, ele tinha alguns clientes, mas não se sustentaria só com os clientes dele. E ali a gente colocou inicialmente 3 colaboradores, né? Ele mais 2. E não tinha cliente suficiente na época. A gente começou faturando muito pouquinho, né? Era um negócio ali em Tanabi, numa cidade pequena. E não tinha clientela nenhuma. Começamos exatamente do 0. Cara, pra quem tá começando a barbearia, hoje com certeza é muito diferente de, vamos colocar ali, 10 anos atrás, Sim. tá? Onde, não sei se você lembra, mas a gente pagava 15 reais no corte. Eu era de Mirassol, eu cortava ali no Regisol, Sim. eu pagava 15 reais cabelo e barba. Sim, Hoje, pro pessoal pagar 60 reais, às vezes é loucura. sim. Pelo menos pra gente, né? Aí o pai dava vintão, você ia lá, ainda comprava uma Coca-Cola e trazia um sorvete pra casa. Sim. Como que é estruturar um negócio em Tanabi? É uma cidade pequena, tudo mais. Se você errar com um, vai falar pro outro, o cara é ruim, fez isso, fez aquilo. Se você também for bem, vai falar. Mas também, expansão, creio que é muito impossível você ficar muito rico em Tanabi. Sim. Entendeu? Então, como que foi o teu plano? Porque você é um cara que pensa, você é um cara Sim. que, pô, vou abrir um negócio aqui, dali um tempo ele vai fechar, tal. E a barbearia? Como que foi teu primeiro projeto pra ela? Em Tanabi, como não tinha muitas barbearias boas, a gente, naquela época, quando eu abri lá, eu pensei no melhor atendimento possível. Então, assim, falei assim, a gente vai subir o valor. Eu sabia que tinha limite, né, por conta da cidade, é uma cidade pequena, é uma cidade que não tem um poder aquisitivo muito alto. Então, assim, falei, cara, mas a gente vai focar num valor não tão acessível, mas também não tão caro, montar uma estrutura que a cidade não tem, porque a gente foi a primeira barbearia lá a ter 3 colaboradores. Uma cidade pequena, ele tem aquele cara abre a portinha ali e começa a trabalhar, né? Então, a gente trouxe mesmo um modelo de barbearia e tal. E, cara, esse começo foi muito legal, porque como isso não tinha numa cidade pequena, lá virou ponto. Virou ponto, meus amigos se encontravam lá, tinha parte de bar. Hoje as nossas unidades não tem mais, mas na época tinha parte de bar, as coisas. Então, realmente, pra cidade, ali na cidade pequena virou um atrativo. Nas grandes cidades, São José do Rio Preto, até grandes cidades, já era um negócio que era bem comum. Essas barbearias mais gourmetizadas, as coisas. Mas na época que a gente abriu em Tanabi, não era. Era só o cara da portinha. E aí, quando a gente veio pra São José do Rio Preto, a estratégia teve que ser totalmente diferente, tá? De quando a gente abriu. Mas ali no início, ali em Tanabi, a gente sim teve que começar com um preço que não poderia ser muito alto, mas a gente trouxe ali um diferencial ali na cidade que a gente se destacaria ali já no começo, né? Você lembra do primeiro mês de faturamento? Lembro. Foi bom? Primeiro mês eu faturei 4 mil reais. 4 mil reais. Pôs no bolso... Cara, vamos falar, o primeiro mês do empreendedor é desesperador. Quando eu terminei o primeiro Só mês... você era o primeiro mês, foi só você? Ou você já tinha alguém já? Cara, como eu te falei, quando eu comecei a barbearia, eu não cortava cabelo. Não fazia ideia de como pegar uma tesoura. Uhum. Então eu comecei com esse rapaz, que era um entregador nosso. Então eu comecei com ele ali, ele cortava cabelo, eu falei assim, ó, você estrutura o time ali, você coloca 2, 3 caras ali, e eu faço a parte da gestão e tal, eu monto a estrutura. E ali eu comecei. Só que só ele tinha cliente, né? Os outros caras que entraram na época não tinham clientes. Então, assim, corte de cabelo na época que a gente abriu era 30 reais. E a gente tava começando na cidade. Então, basicamente, ali, o começo ali com ele foi só ele cortando cabelo. Era ele cortando cabelo e eu fazendo a administração de um negócio muito pequeno ainda, né? Então, os primeiros meses ali, até os primeiros 6 meses ali, não passava de 7 mil reais. Era muito pouco. Aí depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender o que era um negócio mesmo, falei assim, cara, não, eu preciso dar um up nisso aqui, né? Cara, ficar isso aqui não vai virar nada.
E aí foi quando as coisas começaram a mudar. Que eu comecei realmente a tratar a barbearia como uma empresa, né? Uhum. Mas aí nessa eu tive que aprender. Aprendi a cortar, porque eu precisava passar por todos os processos. Eu falei, cara, como que eu vou contratar futuramente se eu não sei, não faço ideia do que é um degradê? O que é um corte de cabelo bem feito? Porque quando a gente, às vezes, a gente não tem conhecimento na área. E aí eu aprendi a cortar, fiquei cortando por 1 ano e meio, 2 anos. Pra eu entender, saber como que eu ia contratar um bom profissional, as coisas. Então, cortei ali por 2 anos e aí agora, hoje, realmente, eu só faço a parte administrativa, só. Legal. E assim, cara, inúmeras diversidades você tem numa barbearia e tudo mais. E o que você acha nesse tempo que mais vale a pena? Um bom corte ou um bom papo? Cara, eu acho que os dois. A barbearia, ela é um ambiente que ele tem que ser descontraído, tem que ter um bom papo ali. A gente sempre orienta os colaboradores hoje. Um bom papo é diferente, tipo assim, um ambiente descontraído é diferente de um ambiente bobo, né? É o que eu falo pra eles. Então, assim, eles têm que ter uma conversa legal, mas um bom corte, ele é essencial ali. É o que realmente vai fidelizar os clientes. É o bom corte. E assim, quando você alavancou, tudo mais, teve a virada de chave de sair de Tanabi, montar Rio Preto. Foi uma necessidade? Era algo que era planejamento? Como que foi isso? Porque você pegou um ponto bom em Rio Preto. Sim. Imagino que não foi barato tudo aquilo Não, ali e tudo não é mais, barato. porque acho que o que manda mais é o ponto, né? Sim. Só que você veio pra cá às cegas. Você não tinha cliente, ninguém te conhecia e tudo mais aqui em Rio Preto. É loucura? Cara, foi na época, assim, às vezes eu paro e olho assim, falei assim, cara, como que a gente fez isso na época? Porque os contratos que a gente assumiu aqui em São José do Rio Preto, quando eu saí de Itanabi, eu sempre tive a vontade de vir para Rio Preto. E eu conheci a minha esposa na época, eu falei assim, cara, eu acho que agora vai ser o momento. Só que eu não tinha grana para abrir aqui. Não tinha grana, não tinha cliente. Eu falei, cara, como que eu vou fazer? Aí primeiro, quando eu conheci ela, foi uma peça fundamental na minha vida para eu vir para cá. E eu falei assim, cara, eu preciso abrir um em Rio Preto, preciso abrir em Rio Preto. E aí surgiu a oportunidade de locar o ponto, que é o nosso ponto da Arthur Nonato. Quando eu vi o primeiro aluguel, eu falei assim, cara, como que a gente vai fazer para bancar isso? E eu acho que é nessa hora que o coração empreendedor ali fala mais alto, né? Eu falei, cara, eu vou colocar a cara, porque se eu não fizer agora, eu não vou fazer nunca. A barbearia de Itanabi, nessa época, ela já faturava mais. Então, ela já estava bem mais consolidada. Ela já faturava acima de 20 mil reais. Então, assim, para uma cidade igual Itanabi, o faturamento é muito limitado por conta da cidade. É uma cidade muito pequena. Então, assim, quando a gente veio para Rio Preto, a unidade de Itanabi já estava mais estabilizada, mas a gente ia começar um negócio aqui totalmente do zero. Porque eu falei, cara, ninguém me conhece aqui. Ninguém conhece Las Vegas aqui e tal, beleza, lá em Itanabi, eu sou nascido e criado lá, então é fácil, tipo, se atrair cliente, as coisas, seus amigos vão, os parentes e tal, e depois isso vai se multiplicando, mas em São José do Rio Preto, quando eu vi, eu falei assim, cara, beleza, um ponto com um aluguel caríssimo, não conheço ninguém, como que a gente vai fazer, né? E aí começou a nossa trajetória. Foram dias de luta, porque começar um negócio do zero, principalmente numa cidade que você não conhece ninguém, você vir pra cá, assim, assumir já um aluguel alto, você não ter dinheiro pra abrir, você assumir financiamentos altos igual a gente assumiu, foi realmente um desafio ali no começo da nossa trajetória. Mas o que foi o diferencial que você trouxe para Rio Preto? Você acha que você trouxe algo que não tinha aqui? Quando eu abri em São José do Rio Preto, a gente trabalhou 4 meses do jeito que trabalhava em Itanabi. Falei, cara, eu acho que só de eu montar uma estrutura legal, eu vou estar muito bem localizado, eu vou O que colocar... é uma estrutura legal para uma barbearia hoje? Cara, cadeiras boas, um ambiente agradável, um ambiente, assim, mais profissional, móveis planejados, uma barbearia, assim, bem padrão mesmo, sabe? E quando eu trouxe isso para Rio Preto, já não era diferencial isso, porque aqui tem muitas boas barbearias em São José do Rio Preto. Barbearias tradicionais, né? Então, só que eu não sabia disso, né? Eu sabia que tinham boas barbearias, mas eu achava que só o fato de eu montar dentro de um posto de gasolina... Falei, cara, eu tenho estacionamento facilitado, eu tô perto das melhores avenidas, vou montar uma estrutura legal, vou colocar um preço ok pra cidade e a gente vai conseguir manter. E foi um engano meu. Porque em 4 meses a gente ia falir. Então abrimos, primeiro mês fraco, segundo mês fraco, terceiro mês fraco, no 4º mês eu cheguei pra minha esposa e falei, a gente vai quebrar. E aí nessa, financiamentos altos para pagar, prédios em penhoras. E os contratos hoje com a Rede Monte Carlo, eles têm uma série de cláusulas que são bem complicadas e não podia dar errado. E aí esse momento eu acho que foi a nossa virada de chave. Eu acho que eu e minha esposa já, com aquela responsabilidade que eu não tinha antes em Itanabi, porque meus pais moravam em Itanabi. Eu falei assim, cara, eu preciso de um diferencial.
Preciso de um diferencial que, tipo assim, eu vou me destacar das outras barbearias. Como que eu vou me destacar do público aqui onde ninguém me conhece? E aí foi quando eu lancei o modelo de assinatura aqui em São José do Rio Preto. A gente veio com uma assinatura com um preço extremamente agressivo. Você foi o primeiro a lançar assinatura de... Cara, depois de um tempo eu pesquisei e existia alguma coisa em Rio Preto, mas não era um plano tão agressivo em relação a valor e não era um negócio que era muito divulgado. Eram planos que, tipo assim, no valor que o cliente já gastava, ele ia economizar mais uns R$20 no plano. Não era algo, tipo assim, nossa, é uma vantagem pro cliente exorbitante. Então, por exemplo, o cara gastava R$100 no mês, ele ia fazer, sei lá, R$200 no mês o cara gastava ali, uma barbearia faria um pacote para ele por 190, 180. Não era um negócio muito agressivo. Então, quando a gente veio com o primeiro plano de assinatura, a gente colocou um valor muito agressivo e aí foi a nossa virada de chave. Só que nesse momento, eu tive que me aprofundar muito de entender como que eu ia manter esse negócio de pé. Porque a gente colocou o primeiro plano de assinatura a R$100, cabelo e barba limitado. O cliente podia ir quantas vezes ele quisesse no mês, pagando R$100. Então, assim, só que antes disso eu já tinha estudado como eu ia manter essas barbearias de pé com um preço extremamente agressivo. Você fez na de Tanabi também. Fizemos na de Tanabi depois. A gente começou na de Rio Preto e depois eu levei pra Tanabi. Porque primeiro eu precisava, assim, eu falei, cara, a gente não pode quebrar. Eu falei, se eu quebrasse naquele momento, eu ia assumir uma dívida que seria, na minha realidade ali, impagável. Com o financiamento da barbearia e com a quebra de contrato da rede. Então, eu precisava fazer esse plano, eu precisava fazer alguma coisa diferente. E aí, nessa assinatura, a gente lançou em Rio Preto, cara, no quarto mês que a gente ia quebrar, no quinto mês eu quadrupliquei meu faturamento. E aí começou a nossa trajetória. Eu comecei a entender, comecei a profissionalizar, porque assim, a gente precisou, nessa época, uma coisa, acho que até o pessoal que está assistindo, quando você atende X clientes mês, fala, cara, o cara tá acostumado ali a atender 100, 200 clientes mês, nessa média aí que uma barbearia pequena atende, você passar a atender, sei lá, 1.000, 2.000 clientes mês. Você tem que ter uma estrutura totalmente diferente. Você tem que ter um nível de negócio totalmente diferente, né? Como que você vai organizar isso? Não é todo mundo que você vai conseguir agradar, são muitos atendimentos. Mas nesse momento foi o nosso diferencial. Foi trazer o plano da assinatura para São José do Rio Preto com esse valor bem agressivo. Eu tô falando com o cara da gestão da Las Vegas. Então eu quero que você me explique, porque na minha cabeça, pra mim, não compensa. Eu falo assim, pra mim como cliente, vou economizar pra caramba. Mas como que ganha dinheiro vendendo hoje tá 119? 119. Como que você ganha dinheiro com isso? Porque que nem eu, Gustavo, fala de mim. Eu vou no barbeiro, cara, eu gasto 100. Cabelo, barba, você vai fazer ali uma barboterapia, vai passar uma argila, alguma coisa, limpar um pelo no nariz. Você gasta 120, 150, vai passar uma máscara, alguma coisa, gasta 200. Sim. Como que compensa pra você só 119? É o que eu te falei na outra parte. Para você ganhar dinheiro dessa forma, primeiro você precisa entender de gestão. Então não vai funcionar para todas as barbearias. Talvez o cara que ele vai assistir agora fale, cara, não, eu vou lançar um plano barato que a gente vai conseguir trilhar o mesmo caminho. Não, primeiro, a gente precisou estudar muito, muito. Para no último mês, na última linha ali na DRE, ele precisar fechar a conta. Então, por exemplo, hoje, a gente atende muitos clientes. É uma quantidade muito grande de clientes. E dentro disso, né, a gente tem métricas hoje de atendimento. Então, por exemplo, não são todos os clientes que vêm o mês inteiro. Tem o cara que usa muito, tem o cara que usa pouco. Mas, assim, para ganhar dinheiro, realmente você tem que trabalhar com uma quantidade muito grande de clientes e você tem que ter um time muito bem treinado para aumentar o ticket médio desse cliente. Então, por exemplo, beleza, ele inicia num plano ali inicial de 119, ele pode migrar para um plano melhor. Então, a gente tem um outro plano de 139, que ainda assim é barato. E durante o mês dele, ali, aumentar o ticket desse cliente. O barbeiro ali, ele precisa conseguir vender mais ali durante os meses. Você fala produtos, serviços extras, né? O nosso cliente está muito disposto a gastar, né? Como o cabelo e barba, que já é o principal, o cara já vai com aquele sentimento, cara, o cabelo e barba já tá pago. Então ele já tá muito mais disposto ali a comprar outro tipo de serviço, né, que a gente oferece. Serviço de limpeza de pele, sobrancelha, uma barbaterapia diferente, com massagem, esses tipos de coisa. Então a gente tem uma gama de serviços ali que não estão inclusas hoje no plano. Mas o cabelo e barba, que é o principal, tá tudo incluso, né? Que é o que o cara mais se preocupa hoje. Mas precisa, sim, um volume muito grande de pessoas. Não é para toda barbearia que dá certo, tá?
E assim, a gente tá numa época hoje de nutelagem, igual o pessoal fala. Acabou o pessoal raiz, aquele cara que sentava na barbearia, cheio de cabelo no chão aqui, o cara não se importava. Hoje o Sim, cara vê um pelinho ali no chão e fala, pô, cara porco. sim. É obrigatório hoje ser gourmet? Ter que ter ali uma cervejeira, ter que ter LED, ter que ter as coisas. E isso é o que chama o pessoal hoje? Cara, eu acho que um tempo foi, eu acho que hoje não é mais. Tanto que a gente desativou as partes de bares das nossas barbearias. Eu não quero mais, até por causa que a gente traz um ambiente um pouco mais familiar. Então, assim, eu tenho o cara ali que tá bebendo, às vezes, ali dentro da barbearia, as coisas. Tem gente que não sabe, às vezes, o cara não sabe se comportar. Então, assim, hoje eu acho que não é mais fundamental. Cervejeira, esse tipo de coisa. Então, tipo, igual, as nossas unidades têm a conveniência do lado. Então, o cara que ele quer tomar cerveja, às vezes comer alguma coisa, tem as conveniências do lado. Mas eu acho que já foi um tempo, mas eu acho que hoje não é mais diferencial, tá? Não acho que não precisa mais hoje essa parte. E como que você lida hoje com colaborador? Já veio barbeiros aqui antes e tudo mais, e já se falaram até de 60% de comissão. Sim. E o cara falou, não, quem fizer isso vai quebrar, não tem como, o cara não consegue. Como que você lida com isso? E como que você sustenta o bom barbeiro? Pra ele não abrir a própria barbearia? Como que você lida com tudo isso? Sim. Realmente, o cara que ele. Talvez se 50%, 60%. Pro cara, por exemplo, o cara abriu uma barbearia pequena, um custo operacional baixo, às vezes o próprio dono ali, na maioria das vezes o dono tá no corte. Então, assim, é normal eles pagarem esse tipo de comissão, porque talvez naquele momento ele não consiga se enxergar ainda como uma empresa, as coisas, mas quando você realmente passa a ter a barbearia como empresa, isso realmente não tem como. Porque impostos, para você ter diferencial, você precisa ter pontos bons, e pontos bons custam aluguéis caros. Então, realmente não dá. A gente tem um sistema de comissionamento diferente. Então, o barbeiro ele começa um comissionamento e aí, conforme vai sendo as avaliações dele, então, por exemplo, o bom atendimento dele, ele vai subindo a comissão dele conforme a performance dele durante o mês, tá? E pro cara não sair hoje, sair e abrir a própria barbearia, a gente tem, como eu te falei no off, a gente tem uma empresa que a gente abriu participação, a Hold, e a gente está estruturando um modelo de plano de carreira para os barbeiros. Então, o barbeiro ele vai entrar conosco, ele vai ter todo o treinamento de atendimento ao cliente e tal, como que ele vai começar, e aí ele pode seguir ali com a gente nas nossas unidades e até ele chegar até a própria barbearia dele, tá? Então, ele não precisa... Os nossos colaboradores, agora num futuro bem próximo, eles não vão precisar começar um negócio sozinho, do zero. Como que ele vai fazer para alogar ponto? Às vezes o cara não tem nome, financiamento. Então a gente vai dar toda essa estrutura para ele. Diferente. E a gente vai montar esse plano de carreira pro cara desde o começo, o cara que não sabe cortar cabelo. Então a gente vai ter a parte de escola até o momento que ele pode ser ali um dono de uma unidade própria. Aprendeu com a trabalhista, então, né? Serviu pra você, né? Opa, aprendi. E aí, o que você fez depois pra se blindar? Porque deve ter doído um pouquinho, né? Sim. Mais do que o dinheiro, é mais uma facada nas costas mesmo, né? Eu acho que o dinheiro ali, tipo assim, cara, o cara que quando você toma uma trabalhista, ainda você tem as opções de parcelamento, as coisas e tal. É um negócio, tipo assim, dói pagar, mas não é um negócio que vai te falir ali muitas das vezes. Só que a gente vai ficando mais calejado, né? Então, assim, você fica chateado porque muitas vezes a gente acaba confiando em colaboradores e depois a gente acaba se frustrando. Hoje, a gente já tem toda a parte de contratos, contabilidade, que protegem as barbearias, né? De eventuais trabalhistas, esse tipo de coisa. Então, os barbeiros hoje, eles têm a MEI deles ativas, né? Eles têm que prestar nota todos os meses. Então, realmente, eles são autônomos ali. A gente fornece todas as estruturas, coisas, mas... Eles têm a empresa deles, assim, vamos se dizer. Você comentou de nos 4 primeiros meses da Arthur Nonato quase quebrar. Se é que já não chegou a ter que quebrado e ter que reestruturar tudo de novo. Você considera isso como um mau planejamento? Eu te falo por quê. Tipo, o pessoal que tá começando agora, o que fazer para não acontecer mais isso? Com certeza. O empreendedor Porque não dá muitas pro cara vezes... começar com um plano de assinatura. Acho que Não dá. inviável. Tipo, igual... Quando eu vejo alguém, tipo assim, que vai abrir um negócio, hoje eu ficaria, tipo assim, eu falo pro cara, estuda, pensa bem, pensa em diferencial, como que você vai se diferenciar do mercado, só que eu tive que aprender ali na prática, ali, na quase quebra da Arthur Nonato, como que eu ia me diferenciar, né? Então, tipo assim, se as coisas tivessem encaminhado, talvez, manter o mediano ali, a gente não quebrasse, mas talvez a gente teria continuado. Então, assim, eu tive que passar por esse momento
para realmente conseguir virar a chave das barbearias. E hoje aconteceu o que está acontecendo. A gente precisou passar por esse momento, mas totalmente falta de planejamento, assim, falta de talvez de maturidade ali. Na parte de gestão mesmo, por mais que eu tinha um pouco conhecimento de gestão, eu vi naquele momento que eu precisava me aprofundar muito mais. Então, as pessoas talvez que vão abrir um negócio hoje, pensar muito bem, o planejamento ali eu acho que vai ser o fundamental para se ela vai ter sucesso ou não. Cara, e assim, é muito diferente, e eu, no meu ponto de vista, acho difícil. Você tá comandando um negócio, só que você não tá à frente dele. Você tem que confiar nas pessoas que estão fazer um bom trabalho pelo seu nome, pela sua Sim. marca. Acho que isso é muito difícil, principalmente quando você pega gosto pela marca e tudo Sim. mais. O que você faz pra gerir isso? Tipo, porque curso hoje tem muita picaretagem, mas também tem muito curso bom. Mas às vezes você tira o cara o tempo dali, você perde o faturamento. Sim. Como que é essa gestão da Las Vegas hoje? Cara, a gestão às vezes as pessoas olham assim as barbearias e tal, cara, vou lançar um modelo parecido, só que gerir isso é um trabalho complicado. São 3 unidades, pessoas com personalidades diferentes. Então, assim, hoje, por trás dos cortes ali que os clientes utilizam, assinatura, muito fácil, existe toda uma equipe por trás de suporte, atendimento ao cliente, avaliação por atendimento para ver se os barbeiros estão atendendo ali os clientes de forma correta. E hoje eu tenho um gerente, mas ali a gente está rodando as unidades todos os dias à frente ali, vendo como que esses colaboradores estão se comportando e treinando eles. A gente para ali uma vez a cada 15 dias e alinha, pega os pontos, o que está errado, o que não está. Avaliação individual por barbeiro, então tem que estar muito em cima mesmo, porque se você deixar o cara ali, ele por si só, em um momento ali ou outro ele vai acabar fazendo burrada ali dentro e é teu nome que tá em jogo, né? O cara, quando ele compra uma assinatura, ele não tá comprando, às vezes, a fidelidade dele com o barbeiro, ele tá comprando a tua marca. Ele tá comprando ali, cara, eu gosto do plano de assinatura deles, eu gosto de poder usar qualquer unidade, e ele tem essa confiança que ele vai usar qualquer unidade nossa e que ele vai ser bem atendido. Então, a gente tem que ficar muito em cima do colaborador. É uma tarefa complicada. Mas hoje a gente já consegue lidar bem melhor do que no começo. Mas ainda assim tem, às vezes, os problemas que hoje a gente consegue identificar muito mais rápido. Tá. E hoje a gente tá numa era de coach. Tudo é coach, né? A pessoa hoje ela abre qualquer coisa, ela vira coach. Sim. O que você acha dos barbeiros hoje? Vamos falar, tipo, do raio de proximidade aqui, Tanabi, Badibacite, Mirassol, Rio Preto e tudo mais. Você acha que o pessoal tá forçando muito a barra? Eu falo porque, cara, às vezes você conversa com o barbeiro, o cara já quer falar quanto que ele ganha, já quer falar que, eu faço isso, eu comecei do zero, hoje eu tô assim, hoje eu tô com... como que você vê isso hoje? Sim, eu acho que quando as pessoas, barbeiros ou qualquer outro tipo de pessoa, principalmente quando ela vai ser exposta, assim, igual a gente tá aqui num podcast, publicamente, né? Elas gostam de falar da história, de vitória, e muitas das vezes ainda não é aquele momento, né? Mas, assim, para se blindar de críticas, as coisas, as pessoas, elas acabam fantasiando a própria vida. Então, tanto que eu vim hoje e falei assim, cara, eu acho que a gente tem que ter aquele bate-papo vida real mesmo, que acontece com a gente, coisas que acontecem até hoje. E realmente, eu vejo muitos barbeiros, cara, porque eu comecei do zero, mas eu tenho uma história de sucesso. Falei, cara, mas e aí, acabou aí? Não dá pra ir mais longe, né? Mas eu acho que, tipo assim, as pessoas, barbeiros até, eles fantasiam muito essas histórias de sucesso por causa da internet em si, né? Todo mundo hoje quer aparecer que tá muito bem, né? Mas na real, as coisas são totalmente diferentes, eu acho. Hoje, você tá rico já? Não. O que você acha que é possível pra você chegar na riqueza hoje? Financeira. Cara, eu acho que pra você ser rico, primeiro a empresa ela precisa ser milionária. Para o cara ser rico, a empresa precisa ser milionária. Então, antes de eu ser rico, as minhas empresas têm que ser muito mais ricas do que eu. Então, isso é o que a gente faz hoje. Então, por exemplo, para você chegar num ponto de riqueza, até na área, ou barbearia, ou qualquer outro ramo, a tua empresa precisa ser muito próspera. Então, você precisa ter um faturamento ali que você consiga ter um prolabore, uma retirada de lucro ali anual, que faz jus ali você manter um padrão de vida alto. Mas eu acho que antes de ser rico, as empresas primeiro são a prioridade. Elas precisam ser ricas primeiro. Mas você acha que você vai conseguir chegar num padrão delas trabalharem sozinhas? Sim, Sim? com certeza, Sim? com certeza. Elas vão, os projetos que a gente tem agora, principalmente de espalhar mais unidades, não só em São José do Rio Preto, mais próximos a capitais agora, a gente vai conseguir. Mas
eu não coloco isso um plano a curto prazo. Eu acho que tudo que é grande, que vá ser grande, por exemplo, a gente quer montar uma rede, ter milhares de colaboradores, cara, é planejamento a longo prazo. Longo prazo. Nada que vai ser grande, ele é construído do dia para noite, né? Então, é muitos dias ali, anos sacrificando ali para conseguir um dia conseguir fazer isso acontecer. Mas assim, você tá bem segmentado e tudo mais. Cara, acertei. Sou barbeiro, tenho uma empresa, já tô na 3ª unidade. Vai chegar um momento que você vai diversificar. Cara, agora eu vou apostar no açaí. Cara, agora eu vou apostar em academia. Ou você pensa em manter sempre a academia? Sei que você fala de longo prazo e tudo mais, mas acho que é válido Cara, pro pessoal já... nos próximos planejamentos, nos próximos 6 meses, até no próximo ano, talvez, eu não quero dividir muito o meu foco, mas a gente vai abrir um pouco mais o leque. Então, o acesso que eu tenho aos meus sócios hoje, a gente vai montar as partes de educação que não deixam, tipo assim, é o mesmo segmento, mas são leques diferentes, né? Partir para a área de educação, partir para a parte de venda de franquias, as coisas. Então, assim, mas tudo na mesma área, tudo dentro do mesmo ecossistema. Como a gente quer realmente ser uma rede, então eu não pretendo desviar o meu foco agora em outros segmentos. Pretendo ficar no mesmo segmento, por enquanto. Tá. E assim, cara, o que te deu motivação pra você enfrentar as adversidades? Porque você comentou, tipo, a tua mãe é um pouco diferente, seu pai teve um problema, e ali você falou, pô, tô sozinho. Sim. Nisso veio uma quase quebra, nisso veio uma pandemia. O que te motivou na adversidade? Cara, eu acho que a motivação nas adversidades que a gente tem, inclusive a que a gente tem hoje, é o que eu vou querer pra minha vida daqui pra frente ou nos próximos anos, é até onde eu quero chegar. Então, por exemplo, eu acho que eu jamais aceitaria ser um cara inconformado, tipo assim, se eu quebrasse ali, não, eu vou me conformar com aquilo ali que aconteceu, se viesse uma quebra. Não, eu vou quebrei e tal, vou tentar pagar essa dívida agora e acabou ali. Então, assim, eu sempre quis ser um cara que ter sucesso em negócio. Então, assim, eu já sabia que eu ia passar por muitas adversidades e tem dias que são difíceis. Dá vontade, o empreendedor muitas vezes ele vai ter vontade de desistir, só que você tem que ser um cara inconformado. Inconformado na realidade que você tem que ser grato às coisas que você tem, só que ser inconformado com a tua realidade e você querer buscar algo melhor. Eu acho que é isso. Tá. E vou te dar um exemplo de uma rede de academia e eu quero jogar isso na barbearia. Por exemplo, você comentou que, cara, vou abrir empresa, só que eu não vou fazer para um público X, um valor, mas também não vou fazer para um público Y, vou ficar no meio termo aqui, vou cobrar R$30 no corte. Beleza. Só que eu acho que hoje a barbearia é um dos maiores networking que a gente tem. Porque você vai lá, cara, você tem inúmeras pessoas ali ao mesmo tempo conversando, você acaba ouvindo a conversa do outro cara, às vezes você quer prestar atenção pra você aprender um pouco com esse cara. E hoje a gente tem uma Bodytech, que cobra R$1.700 uma mensalidade, e a gente tem uma Smart Fit, que cobra R$100 uma mensalidade. O que você vai ter numa academia de 1.700 que você tem na de 100? São contatos, são padrões diferentes, são pessoas diferentes, são relacionamentos diferentes. Você pensa em futuramente, cara, beleza, acertei aqui nesse público, vou pegar um público AAA, vou jogar num público tal. Quanto você acha que o pessoal pagaria num corte? Você acha que o pessoal iria para esse tipo de network? Se fosse no modelo de assinatura? Sim. Num modelo mais classe BA? Ou no modelo que o cara, tipo, cara, eu vou ali, vou ver o que o cara tem pra me oferecer. Não quero uma assinatura porque eu não quero nada fixo com esse cara. Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, eu acho que, igual você colocou, acho que a empresa ela precisa se posicionar que público ela quer atingir. E viu aquele negócio, quem tenta atingir todo mundo acaba que não atinge ninguém. Então, assim, se posicionar. Então, por exemplo, no nosso caso, o nosso caso não é nem o cara ser ali, porque ele precisa ter o cartão para vinculação e tal, ele precisa ter nome, ele precisa ter o cartão, mas quando ele... Se você for fazer um planejamento ali numa classe A, quanto o cara estaria disposto a pagar, cara, eu acho que no ramo de barbearia ali, 200, 300 reais ali, dependendo do que você montar, eu acho que tem muita gente disposta a pagar. Porque, cara, você paga 1.700 e 100 é o mesmo aparelho, você concorda que não vai mudar, tudo mais. Então eu falo pelo relacionamento, tipo, cara, uma conversa diferente. Às vezes ele vai estar do lado de um milionário ali que vai gerar um negócio pra ele bilionário, entendeu? Exatamente. Então eu acho que hoje não existe uma barbearia desse jeito. Uma barbearia que, tipo, tem um público X que vai naquela barbearia. Cara, existem, mas são poucas. Porque é um negócio realmente difícil de você conseguir sustentar ele de pé. Porque quando a gente pensa em barbearia,
Você fala assim, cara, beleza, lotar barbearia na sexta, no sábado, que é a hora que o pessoal gosta de cortar o cabelo, na quinta-feira, beleza. Mas você sustentar isso na segunda, na terça, na quarta, tipo assim, com um público ali pagando um valor muito alto, então não são todas as barbearias que conseguem fazer isso, mas é possível. E existem hoje poucas barbearias, mas existem sim que eles cobram valores bem altos, e inclusive por causa do network. Você pega, exemplo, o seu Elias, hoje é o corte mais caro do Brasil, o cara cobra 10 pau pra cortar o cabelo. Então, só por causa de network. É diferente. É, totalmente diferente. Teve alguma inspiração Dentro do ramo? dentro do ramo? Já tive várias. Eu me inspiro assim, como eu nunca fui um cara, tipo, por mais que eu sei cortar, então as minhas inspirações estão nos caras que fizeram grandes feitos dentro das barbearias, não só na parte de corte. Então, minhas inspirações, Bruno Corleone, lá em São Paulo, Barbearia Seu Elias. Então, acho que foram os dois ali que eu tive inspiração ali. Falei, cara, eu quero seguir o que esses caras fizeram. Eu acho o trabalho deles sensacional. E assim, quando você foi estudar, cara, quero ser barbeiro. É que você, diferente do pessoal, você tá na frente ali, mas aí você tem mais estresse do que o cara que tá cortando. Cara, pra mim, barbeiro não tem vida. O cara trabalha ali de segunda a... Normalmente o pessoal trabalha de terça a domingo. Tem uns trabalhos de domingo, outros Sim, trabalhos de domingo. as nossas abrem de segunda, mas normalmente a maioria não abre de segunda. Mas, cara, que nem... Um tempo atrás, quando eu tava solteiro, mas eu tinha um amigo meu que era barbeiro, o cara nunca conseguia curtir com a gente. Ou eu tô trabalhando. Ou tô trabalhando, tô trabalhando. Por quê? O cara quer atingir a meta que ele colocou, só que, cara, ele tem que trabalhar full time. Sim. Não é das 8 às 6. O cara tem que atender até 7, 8, 9, 10 Sim. horas da noite, não sei até quanto você já atendeu. Mas, tipo, o barbeiro, ele tem vida. O barbeiro bom, o barbeiro que ele almeja muita coisa, ele tem vida. É o que eu falo pros barbeiros quando a gente vai ter esse tipo de assunto. Muito depende do que você quer. Sim. Então, por exemplo, cara, não, eu quero trabalhar como barbeiro pelo resto da minha vida, é o que eu gosto da profissão. Então, eu acho que ele tem que estabelecer ali um horário saudável de trabalho, porque senão ele não vai conseguir sustentar isso a longo prazo. Beleza, o negócio é se atender até 10 horas da noite, 9 horas da noite. Quando você é novo, você tem 20 e poucos anos, você vai fazer isso durante 10 anos, Sim. 5 anos. Mas beleza, e aí, vamos pensar a longo prazo lá? Você vai ter 40 anos de idade, 50, você vai conseguir fazer isso? Então, primeiro, se o cara quer trabalhar para sempre como barbeiro, ele conseguir estruturar isso melhor. Então, cara, eu vou atender de tal a tal horário, ele fazer uma rotina mais saudável para ele. Mas se o cara, não, eu quero começar como barbeiro, mas eu não sei pra onde muito eu vou. Nos primeiros anos, é o que eu falo pros meninos das nossas barbearias. Cara, o começo, quando você quer começar a ser barbeiro, você vai sofrer ali por uns anos. A carga horária é alta, o trabalho em pé ali, horas e horas por dia, então não é fácil. Só que ele tem que ter um planejamento que ele quer um dia ele sair dali e ir talvez para uma parte de gestão, ou ele ir melhorando ali para ele que ele não precisa ficar todo o tempo cortando, talvez ele fazer meio período, ele criar um planejamento para ele não fazer isso por muito longo prazo. Ficar bitolado 100% não ficar no trabalho. 100% no corte ali sempre, né? Então eu falo pros caras, cara, os anos de barbeiros, os nossos barbeiros que um dia eles vão ter as lojas deles, eu falei, cara, os primeiros anos é crucial. Você ter essa carga horária, trabalhar bastante, guardar dinheiro, só que a longo prazo, isso não é sustentável, né? Ele precisa ali de planejamento para um dia conseguir sair disso. E hobbies? O que o Gui faz quando não tá trabalhando? Cara, eu falei isso com a minha esposa esses dias e até com o nosso sócio. Eu tenho poucos hobbies hoje. Um dos hobbies que eu tenho hoje é a corrida, mas eu tenho poucos hobbies porque... Corrida. Tá. Corrida, mas eu tenho poucos hobbies, a gente quase não sai aos finais de semana, muita pouca coisa, porque realmente esses próximos anos a gente está totalmente focado nas unidades, crescimento. Então, assim, foi um acordo que foi feito dentro da nossa casa, comigo e com a minha esposa, que assim, a gente hoje é dedicação total a essas unidades. A gente tem poucos hobbies, a gente vai na academia um pouco, às vezes eu dou uma corridinha no final de semana, saio para jantar, mas próximos 5 anos é trabalho. Não tem muito pra onde correr. Agora não é hora de descansar. Depois poder desfrutar um pouquinho. Exatamente. Né? Cara, e assim, abrir a segunda unidade foi um desafio de vir aqui do zero e tudo mais. Só que abrir no Dama exige um certo preparo. Sim. Porque ali você tá de frente com pessoas que estão mais consolidadas há mais tempo do que você. Talvez mais tradição, talvez pessoa... o que esse cara quer aqui? Sim. Quem que é esse cara? Então, assim, você tem que ter nome, você tem que ter peito pra você falar assim, estou aqui, tô chegando, sou o Guilherme. Sim.
Como agir numa frente de posicionamento dessa? Quando a gente veio o projeto para abrir a unidade Dama, eu já sabia que, tipo, existem barbearias mais tradicionais ali próximo. Então eu falei assim, cara, a gente vai precisar fazer o que a gente fez no Arthur Nonato. Continuar se diferenciando, se posicionando do jeito que a gente se posiciona, montar uma unidade extremamente, tipo assim, a unidade Dama, né? Eu falo assim, foi a nossa obra de arte até então. Foi uma unidade que a gente falou assim, cara, beleza, a gente tem um público aqui, mas a gente quer fazer diferente agora, porque a gente pegou toda a parte ali dos condomínios, né? E falou, cara, esses caras precisam estar alinhados, né? Você vê o público ali do Damas, normalmente são muitos empresários, coisas, os caras precisam estar com a aparência bem feita. E por mais que a gente ache que o cara que ele tem uma situação melhor, ele precisa de um plano ali. A gente quis trazer que ele não tivesse preocupação com o cabelo e a barba dele. Então a gente quis trazer pra ele ali que, tipo assim, cara, você pode vir que a gente vai te manter arrumado quantas vezes você quiser no mês, se precisar de uma reunião em cima da hora. Então foi assim que a gente foi se posicionando ali do Dama, do mesmo jeito que a gente se posicionou ali na Arthur Nonato. Mas a nossa abertura no Dama, principalmente na questão da qualidade do atendimento, foi um negócio que a gente bateu muito em cima. Falou, cara, a gente não pode errar aqui. Porque se a gente errar aqui, realmente não iria dar certo lá. E graças a Deus, cara, 3 meses de faturamento. Você pode queimar a outra empresa também, né? Pode se queimar, por causa dela. Por causa de uma unidade ruim, você queima a marca inteira ali. Então, só que, cara, graças a Deus a gente começou ali. É uma unidade que tem capacidade para 10 barbeiros. A gente começou ali só faz 3 meses no Dama. E começamos com 2 barbeiros ali. Nessa semana agora a gente já tá com 5 barbeiros. E acredito que mais 2 ou 3 meses a gente enche a barbearia inteira. Legal, bacana. E inovação, cara? Como que você pensa em inovar? Porque barbearia você não tem muito pra onde correr. Sim. Cara, é um corte bem feito, uma boa conversa, um bom papo. Talvez uma bebida gelada pra um cara, talvez uma mesa de sinuca, alguma coisa assim. Aí vai da onde você tá, como você tá posicionado. Mas como inovar na barbearia? Cara, Veio o visagismo um tempo atrás, uns Sim. aproveitaram, outros ficaram ali, mas o que você pensa que é o futuro da barbearia em inovação? Cara, hoje a gente tem uma parte nossa que a gente faz, que eu penso muito em inovação, mas sempre que eu vou partir ali igual, saiu o modelo de assinatura, com esse preço agressivo, as coisas, eu penso assim, pensar sempre o que o meu concorrente não tá pensando, pensar fora da caixa, pensar tipo assim, cara, o que todas as barbearias estão fazendo? Eu falei, eu vou fazer totalmente o oposto. Vou fazer totalmente diferente. Ah, tá todo mundo fazendo visagismo, então, cara, eu não vou pro visagismo. Ah, tá todo mundo agora igual, por exemplo, eu já vi, agora a assinatura tá ficando mais, tipo assim, mais visível em outras barbearias, as coisas. Falei, cara, qual que vai ser a nossa próxima inovação? Então, assim, tem aonde inovar, só que é uma coisa bem complicada, né? Porque a barbearia é um negócio tradicional de, cara, milênios, né? Desde quando existe barbearia. Então, é uma área difícil de você inovar, é possível, mas é um ramo complicado. E hoje a gente tem a gente vai trazer agora umas coisas novas, eu ainda não posso soltar muito, que vai ser justamente igual quando a gente fez na assinatura na inovação, na assinatura em São José do Rio Preto, agora a gente vai trazer mais uma parte de inovação, que é totalmente fora do que as barbearias normalmente costumam fazer. Você tá vendo hoje muita venda de ideia em barbearia? Porque às vezes, cara, é o mesmo anúncio. Ah, aqui. Você tá vendo que o pessoal tá forçando muita barra em barbearia? Sim. Teve um anúncio que o Theo Tobias subiu esses dias, a gente fez uma brincadeira, óbvio, foi uma brincadeira, mas eu acho que não só no ramo de barbearia, mas todos os ramos, o empresário que ele tá ali por trás, ele precisa ter isso, tipo assim, de querer se diferenciar e não fazer uma cópia ou querer fazer igual de um modelo, ele fazer um modelo pra ele, personalizado pra ele, porque hoje você vai ver um anúncio de barbearia, é o mesmo cara, o cara cortando, venha tomar um café conosco, venha viver uma experiência, e você vê, tipo assim, o anúncio é o mesmo padrão. Todos os anúncios são o mesmo padrão. Então falta ali um pouco, não só do barbeiro, mas do empresário em si, fala, cara, se diferenciar no mercado, cara, como você vai se posicionar, que público você quer atender. Por exemplo, tem diversas barbearias hoje, quando o cara encontra o segmento dele, normalmente é onde ele se destaca. Eu conheço barbearias que o cara cresceu só atendendo infantil, outros só atendendo em shoppings. Hoje tem uma barbearia lá que eu sigo lá, chama Dom Hélio. O cara se especializou em shopping. Atendimento de autista e shopping. Então ele se posicionou. Autista? É, Diferente. atendimento autista e dentro de shopping center.
Então, assim, quando você se posiciona com como você quer ser barbearia, você para de fazer o clichêzão, né? Experiência, todo mundo fala, o meu corte é o melhor, a minha experiência é melhor, mas na real, às vezes, é tudo os mesmos cortes ali, só que falta posicionamento. Na minha cabeça, assim, acho que falta posicionamento no mercado. Você já foi confundido com um cabeleireiro? Já. E você? Cara, eu acho isso muito engraçado. Porque assim, tem barbeiro que leva, os caras levam na esportiva e tem barbeiro que ele já fica, não sou cabeleireiro não, tipo, eu pro cliente ali, tipo assim, ele fala assim na maior, fala totalmente espontâneo, eu fui no cabeleireiro ali, ele fala, não é cabeleireiro não, é barbeiro, tipo, já assim. Mas assim, a gente até teve uma discussão e, cara, a gente ficou uns 15 minutos, pegamos a calculadora, fizemos conta e tudo mais. Quem ganha mais, o barbeiro ou o cabeleireiro? Cara, pelo que eu entendo de cabeleireiro, é o cara que ele mexe ali na parte mais feminina, né? Uhum. Olha, não dá pra falar exatamente qual ganha mais. Eu vejo, assim, hoje pelo ramo... Primeiro, como você se posiciona. Se você atende corte barato, então você tem que fazer volume muito grande para você conseguir ganhar dinheiro. Se você atende numa boa região, você tem uma equipe enxuta, falando, a gente faz um atendimento premium e tal, e o nosso corte é um valor bem mais elevado. É um barbeiro também que ele já consegue tirar uma boa grana. Só que, cara, eu acho que o ramo cabeleireiro hoje, cabelo de mulher, é muito caro. Não, até desculpa os profissionais, não é que é caro, é que tipo assim, o cara precisa ter uma técnica ali. Minha esposa fez o cabelo ontem. E assim, eu vejo que o cabeleireiro ele ganha, eu acho que ele ganha mais que o barbeiro, viu? Eu falo que a gente até brincou e tudo mais, que o barbeiro que veio aqui era meu amigo, então a gente tava numa liberdade gigantesca até de fazer conta. Não, quanto é teu corte? Tanto. Quanto você faz por dia? Tanto. Só que se você for ver, cara, o barbeiro, na conta, porque se um cara, vai, R$30 o corte, quantos cortes um barbeiro faz por dia, num dia pesado? Os nossos lá, eles chegam a atender umas 15 pessoas no dia. 15 pessoas no dia, dá 450 pau. Se você pega uma unidade do Dama com 10 barbeiros, R$4.500. Sim. Entendeu? Agora, duvido que a mulher gastou menos que 2 conto. Não gasta. Entendeu? E aí, assim, às vezes tem mais. O cabeleireiro ele consegue encaixar algumas clientes simultaneamente, né? Então, assim, ele consegue fazer. Eu tava perguntando isso pra ele ontem. Porque eu sou um cara que, tipo assim, como eu tô dentro do ramo, desse ramo de beleza, tudo eu pergunto. Eu sou um cara que eu analiso todo, tipo assim, se eu tô dentro do ramo de salão de beleza, dentro de um salão de beleza. Então eu pergunto pro cara pra saber como ele ganha dinheiro. Eu já começo a fazer a conta se vale a pena pra ele ou não. Aí eu perguntei pra ele, cara, quantas pessoas você consegue encaixar de uma vez? Quantas mulheres você consegue encaixar de uma vez? Ele falou, cara, 7. Eu falei, cara, 7 pagando esse valor? Eu falei, pô, você ganha mais que o barbeiro mesmo. Mas o produto é muito caro também, né? O produto é muito caro. Caro. Mas o produto é muito caro. E o cara, por exemplo, quando ele quer atender, tipo assim, ele vai atender a mulher ali que tá disposta a pagar mais, então ele precisa ter uma estrutura também muito boa. Então ele vai assumir aluguéis mais altos. Então, por exemplo, ela foi ali na Redentora. Cara, quanto que é uma portinha na Redentora? Em qualquer lugar na Redentora. É caro. Então, assim, ele tem um custo operacional alto, mas ele ganha dinheiro. Ganha sim. Ganha dinheiro. Cara, indo já pra reta final, até convidar você novamente, voltar aqui com a gente, conversar mais, trocar mais ideia. Legal. Quem sabe com os sócios, Sim. você falou que tem muita novidade vindo também, pode abrir a mesa pra eles também, conversarem, road, tudo mais, um negócio mais diferente. Legal. Vamos falar de franquia também. Sim. Acho que dá pra gente explorar bastante essa área. Mas eu queria, você tem uma história muito bacana, cara, de superação. Eu queria que você desse uma dica pro pessoal de casa, de quem tá abrindo a barbearia. Cara, onde que esse cara tem que abrir uma barbearia? Como que ele tem que se posicionar na questão de precificação? É justo, sim, ele ficar na administração e confiar em alguém pra cortar? É mais válido ele ir pra um curso, ele mesmo cortar pra ter uma gestão melhor? Quais erros que você teve que você pode passar pro pessoal não ter? Pro cara que tá abrindo uma barbearia hoje, eu posso falar que, tipo, primeiro ele precisa de planejamento, saber o que ele quer fazer. Se ele quer ficar no corte, se ele não quer. De qualquer forma, eu acho que o barbeiro, que ele é dono, sim, da barbearia, ele precisa saber de gestão. Não adianta, se ele ficar atrás da cadeira de barbeiro, ele não vai conseguir prosperar. Porque se ele quiser ter mais colaboradores, ele vai precisar entender sobre liderança, ele vai precisar entender sobre número, ele vai precisar aprender sobre impostos. Mas o cara que tá começando agora, não, só vou abrir a portinha. Cara, dá pra você começar na garagem de casa, se você quiser, desde que você não pretenda ficar lá. Então tem um planejamento. Cara, beleza, eu vou começar aqui com o que eu tenho. Foi o que eu fiz. Eu comecei com o que eu tinha,
mas com um planejamento de crescer. Então, é isso que o barbeiro precisa hoje. Cara, beleza, eu vou abrir, mas quem que eu quero ser? Beleza, eu quero ser barbeiro? Então, cara, foca em ser o melhor do mercado. Foca em ser o melhor barbeiro, para você conseguir cobrar por isso. Porque não adianta você abrir uma barbearia, começar agora, eu vou cobrar R$30 e eu vou querer cobrar, no máximo da minha carreira, 40. Então, se você pretende ficar como barbeiro, cara, que seja para ser o melhor. Que seja para ser um cara ali que vai conseguir cobrar 100, 150 num corte. Pô, você é o fera dos barbeiros. Ou não, se você pretende abrir uma barbearia e um dia tá no lado, igual a gente tá agora, no lado de gestão, cara, estudar. Quando a gente fala de estudar, parece um negócio que é muito clichê, mas é estudar mesmo, tipo, sentar, fazer conta. Cara, beleza, vou começar a fazer uma planilha, o que é gasto, o que não é, começar a estudar o que é uma empresa. Então essa é a dica. E um erro, cara, muito comum, isso o meu sócio me ensinou. Quem tem caixa é rei. Não acha que quando você tem o seu negócio, que você pode levar ele, de qualquer jeito, tudo que entra é seu. Não, principalmente hoje. Hoje eu tenho salário das barbearias. Sou funcionário. Funcionário da própria empresa que eu criei. Por quê? Tem muitas pessoas envolvidas hoje atrás disso. Tem barbeiros, pais de família, tem colaboradores que trabalham diretamente dentro das barbearias. Então, assim, é muita irresponsabilidade um cara que vai abrir um negócio, ele achar que tudo que entra, ele pode tirar. Então, um erro comum hoje que é isso, o cara faz essa conta, a conta de pão. Pô, vou cortar 10 cabelos no dia, vou colocar R$300 no bolso, R$30, vou colocar R$300 no bolso, daqui a pouco eu financio o meu carro. Cara, nunca tem dinheiro em caixa, nunca pensa, não, vou investir dentro de uma empresa, vou fazer um caixa bom para um dia, se chegar, igual aconteceu na pandemia, que ninguém esperava. Pô, beleza. Se acontecer uma pandemia hoje, você tem caixa para se sustentar? É exatamente isso. Então é um erro comum ali que levar a empresa de forma amadora. O que eu poderia te dar dica para eles, cara, o começo você vai, ou como empresário ou como barbeiro, guarda dinheiro, faz caixa porque imprevistos vêm e ele acontece. Num desses imprevistos, a gente quase, ainda esse ano, falando igual eu falei, história real, a gente quase teve um problema muito sério com 3 unidades. A gente já com 3 unidades, a gente no modelo de assinatura é totalmente diferente. O modelo de assinatura, a gente tem um banco, é como se fosse um banco que ele vincula os cartões de crédito, é totalmente diferente de, sei lá, pagar na maquininha e tal, não. É uma empresa profissional mesmo, que ela vincula, ela faz a cobrança automática e tal. E a gente, pelo crescimento muito rápido, a gente sempre antecipava dinheiro. Então a gente precisava do dinheiro ali antecipado, da assinatura, do dinheiro da venda no outro dia para a gente conseguir bancar o nosso custo, pagar os colaboradores. Então a gente nunca teve dinheiro em caixa. Como eu falei, Arthur Nonato foi abrido em cima de empréstimo, financiamento. O Dama foi do mesmo jeito. Hoje a Arthur Nonato está paga. O Dama, a gente gastou uma grana lá, financiado. Então precisava daquele dinheiro da antecipação. E teve um dia, ainda esse ano, antes da compra, antes da entrada da participação da Hold, a empresa do dia para a noite falou assim, não foi falado, foi comunicado a mim um e-mail, falou assim, a partir de hoje vocês não têm mais antecipação. Então, assim, eu calculei, eu liguei para minha esposa na hora, falei assim, não tem antecipação, empréstimo, aluguel, não sei o quê. Como a gente sempre estava precisando de dinheiro, eu liguei para ela e falei assim, a gente tem 20 dias de vida. Em 20 dias a gente vai falir. E foi um momento complicado, porque 3 unidades... 20 dias de vida, foi um momento que a gente teve muita pressão, né? Eu me emociono até pra falar, porque foi um negócio que foi muito perto agora. E em 20 dias, nesses 20 dias meu pai faleceu. E o restinho do dinheiro que ele ficou na conta foi o que salvou as unidades. Eu precisava de R$60 mil para gerar um mês. Só para pagar os custos. E o dinheiro que eu recebi foi exatamente para cobrir o custo. O dinheiro que, quando meu pai faleceu, foi exatamente o dinheiro que foi para salvar as barbearias. Meu pai faleceu no final de semana, na segunda-feira, era a segunda-feira que começava a ir as minhas contas. Eu recebi esse dinheiro da herança e foi totalmente aplicado nas barbearias. Logo após isso, veio a participação da Hold, que deu todo o suporte pra gente depois. Então, assim, a gente tava em 20 dias para falir. A gente conseguiu salvar a barbearia, infelizmente, com a morte do meu pai. E, dali a pouco, uma empresa gigante, igual a NF hoje, foi lá e comprou uma parte nossa,
E agora dando todo o suporte bancário e todo o suporte agora pra gente crescer. Então, assim, o empreendedor ele tem que ter sangue no olho. Sangue no olho porque as adversidades vão vir. Vão vir. A gente sabe que hoje elas continuam vindo. Não acho que porque a gente tem 3 unidades que agora a gente chegou no auge. Pelo contrário, dependendo da altura da régua que você quer chegar, você tem que estar disposto a tomar pedrada, porque não é fácil. Mas é basicamente isso. Top demais, hein? Que história de superação. Bonito demais, cara. Brigadão por ter a Obrigado. oportunidade de conversar contigo. Obrigado, Legal obrigado. demais. Quem quiser acompanhar, o Insta vai estar embaixo. Só marcar um horário também lá pra conhecer os barbeiros. Ô, legal. Mas quem quiser cortar com você, como é que faz? E se o cara quiser uma experiência de cortar A contigo? gente pode entrar no nosso Instagram, lá tem todo o link. Aliás, vou deixar um presente antes de falar como eles podem, deixar uma lembrancinha aqui pra vocês. Aí sim. Vou mandar um outro presente depois, mas uma lembrancinha com frases de superação que a gente costuma usar, coisas que eu uso na minha vida pra conseguir. Coragem, decisões decidem destinos. O impossível é vencido pela persistência. Caramba. Bacana demais. Você só vence amanhã se não desistir hoje. Exatamente. Isso faz total sentido do que você falou. Total sentido no que eu falei. Top A frase demais. que eu uso na minha vida porque Bacana. só não chega quem desiste antes. Que bacana. Bom, pessoal, QR Code aí tá na tela, tá? Pra vocês acompanharem o trabalho do pessoal, tá? E pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, curtir. Espero que você tenha curtido o primeiro podcast Cara, de muitos que vão vir daqui pra frente. Adorei fazer. Primeiro, eu tô meio nervoso, a gente fica meio nervoso. Mas com a meia horinha você dá uma soltada. Você dá uma também, né? soltada, mas tentei ser o mais transparente possível. Mas adorei, cara. Curtiu? Nossa, o bate-papo com você foi sensacional. Tranquilo. Tá participando aqui é uma honra. Primeiro de muitos. Vamos Muito voltar aqui obrigado. novamente. Muito Aí obrigado. você chegar em casa e falar, pô, devia ter falado tal coisa. não lembrei, não sei eu o tenho quê. certeza que vai acontecer Então, isso. esperem uma parte 2 aí. Fechou, pessoal? Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lions gonna come. The birds have just begun. Só Tá frio aí conta agora, pra né? gente como é que foi a tua experiência aqui. Não tá frio aqui? Deixa eu te perguntar aqui, aí você manda a letra de recado, de deixa carinho pra galera que vai assistir. Mas você pode falar sobre pra você que vai assistir, pô, me acompanha aí, muito legal estar aqui presente. Nada assim, tá? Tá. Deixa eu só aproximar. Você pode começar assim e falar assim, pô, acabamos de gravar aqui, minha primeira participação, você nunca tinha participado de podcast? Não. Pô, primeira vez que eu participo de podcast, tô super feliz, ou não sei, aí você fala o seu sentimento. Tá. Como é que foi a tua experiência aqui, tá? E aí, Gui, conta pra gente aqui no The Talk, como é que foi a tua experiência participar aqui do podcast? Cara, foi sensacional. Para você que vai assistir, esse podcast foi minha primeira participação. Nesse podcast eu tento compartilhar minha história de vida, uma história real, uma história que talvez possa ajudar você que tá aí do outro lado. E muito obrigado aí a toda a equipe, cara, sensacional isso aqui. Eu espero participar mais vezes. Valeu, grande abraço, Gui. Abraço. Até demais. Obrigado, Gui. Ô, eu que agradeço. Parabéns, viu? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver cá esse tiro pra mim, por favor. Tem um imãzinho. Atrás.
Fazer uma foto ali com o Gu. Cara, que legal esse microfone pra gravar. Eu gravo com lá, a gente vai fazer o que o Tobias, a gente sobe os anúncios, ele é meio grandão, né? Tipo, Tô comprando um desse aí, né, também. é? É maneiro, dá vale bem. Bonzão. É um pouquinho carinho. Você viu que é aquele que eu gravo lá? só um Ele pouquinho. é... Só um pouquinho, Mas só. a gente tem que investir. Lógico. tem que investir em material. Pô, que legal, parabéns pelo. Imagina essas câmeras aqui, ó. Câmera é uma brincadeira cara, hein? Vamos tirar foto aqui? Vamos. O Iago chegou aqui já.